E tudo que está acontecendo em nosso meio tem favorecido para a gente buscar mais a Deus. Então só vai alcançar a transformação que precisa quem? 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 Buscar. Eu posso até como intercessor orar por você, mas não adianta. A manifestação da presença de Deus, do amor de Deus, que vai transformar a sua casa e a sua família, precisa ser invocada por você. Então vira para a pessoa que está do teu lado, só para quem precisa dizer isso, e diz assim ó, com muita força, muita expressão, diz assim ó: você está no lugar certo, obrigado, com as pessoas certas, para buscar o único e verdadeiro Deus. Para fechar com 10 agora, você vai falar assim ó: ainda bem que eu vim. Ainda bem. Ainda bem que você não faltou. Pensou em faltar, mas veio. Pensou em desistir, não pensou? Mas veio. Porque nós estamos no lugar certo. O que nós estamos precisando? Ajustar a rota, alinhar princípios. Estamos olhando muito para aquilo que não é para nós olharmos. E essa disfunção tem abalado as nossas vidas, tem abalado os nossos ministérios, nossa família. Quantas famílias têm passado por problemas? E eu não estou falando mundão não, eu estou falando dentro da igreja. A carta em Apocalipse, quando diz: eis que estou à porta e bato, quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei. Deus está falando isso para quem? Para o mundão? Não. Deus está falando isso para o drogado que está lá perdido, na bebida, no álcool? Não. Deus está falando para quem? Para você, para mim. E Ele diz: eis que estou à porta do seu coração. Significa que existe uma igreja que está com a porta, mas não é aquela porta lá não, é a porta do coração. Esse fim de semana, queridos, vocês já sabem, né? Impossível não saber. Eu passei por um encontro de homens que é conhecido como legendários. E é bênção, você pode glorificar a Deus. É bênção. Alguns já conhecem, para quem não conhece, o Legendários é um encontro de homens que deu-se início lá na Guatemala no ano de 2015, com o propósito de ver a vida de homens transformados, porque o impacto da transformação desses homens vai atingir as famílias, vai impactar as famílias e também toda a comunidade que nós convivemos. É como se fosse um curso Homem ao Máximo. Verdade. Tem sido bênção ou não tem, homens do curso Homens ao Máximo aí? Não, está sendo loucura esse curso. Está sendo loucura. E o propósito foi esse. Foram 4 dias de monte, só monte, caminhada. E foi maravilhoso. Acabou agora. Saí lá de Patos de Minas, a Grazi e eu. Agora já vim direto para cá. Vim até com a farda que a gente recebe na conclusão dos 4 dias de montanha, buscando a Deus e adorando a Deus. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Nós encontramos Deus em qualquer lugar. Aqui, por exemplo, é um ambiente propício para isso. E Deus tem nos conduzido para o crescimento. Esse ano, o ano da adoração, a igreja do Senhor Jesus, Ministério Família Cristã, vai alcançar um nível disruptível. Nós vamos alcançar aquilo que nós almejamos em Cristo Jesus. É uma palavra de fé. Quem aqui quer alcançar aquilo que Deus projeta no seu coração?
Tá vendo? Alguns querem, tem uns que ficam meio na retaguarda. Mas escuta aqui, com o impacto daqueles que vão alcançar, por osmose, por osmose, toda a igreja vai ser impactada pelo poder e o sobrenatural de Deus. Amém? Você concorda com isso? Queridos, nós vamos alcançar níveis melhores na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério, em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos, Mateus 5,16, nós vamos resplandecer a luz do Senhor, para que todos, porque a Bíblia fala que diante dos homens, leia aí, ó, assim brilhe também a vossa luz diante de quem? Dos homens. Todos os homens vão ver que nós estamos explodindo em Deus. Explodindo em Deus. Quem quer alcançar o melhor de Deus, levanta a mão. Tenho outra coisa importante para dizer para você. Em Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pensa e imagina. Deus é poderoso. Esse ano, se você ainda não colocou Provérbios 16 no papel, coloque, porque Provérbios 16 diz assim, ó, projeta aí, vamos ver se essa turma é boa para acompanhar a memória. O coração do homem pode, mas a resposta certa é de quem? Então vira para quem está do teu lado e fala assim, é o ano de vivermos a palavra. Qual palavra? A palavra de Deus. Todo aquele que não vive a palavra, vive voltado para aquilo que não é a palavra, vive voltado para aquilo que é de si. E Deus não nos chamou para aquilo que é simplesmente o que a gente quer, mas Ele nos chamou para alinhar aquilo, porque nós fazemos planos, mas a resposta certa vem de Deus. Amém, queridos? É com essa introdução que eu quero convidar vocês a ajustar a rota. Não tinha tema, mensagem não, mas agora tem. Fala comigo, ajustando a rota. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Lucas. Capítulo 13. É um tempo de nós ajustarmos a rota. Por quê? Porque Deus quer nos abençoar. A palavra de Deus diz que é desejo de Deus nos abençoar. Ele quer. Se você não sabe, em Deuteronômio capítulo 28, diz que eu e você não precisamos correr atrás das bênçãos, mas é o contrário. Quando nós estamos alinhados com a palavra, as bênçãos é que correm atrás de nós. Então, se a gente pergunta de novo, eu tenho certeza que todo mundo levanta a mão. Quem quer ser abençoado? Eu. Querido, nessa hora a gente tem que levantar até o pé, né? Porque a bênção de Deus nos alcança em todos os níveis. E quem quer ser abençoado? Eu. Mas chega um ponto que a gente não fica falando assim, oh Deus, eu quero a bênção, eu quero, não. Chega um ponto em que a gente sabe que o realizar é de Deus. Então, a vontade de Deus vai se cumprindo. A vontade de Deus vai proporcionando tudo aquilo. Deus não quer te dar nada além daquilo que você precisa para que o nome dele seja glorificado. Deus não vai te dar nada daquilo que o nome dele não vai ser glorificado através da sua vida. Então, nós chegamos em um ambiente onde a gente entende que tudo que eu tenho, ou tudo aquilo que eu preciso, é exatamente o suficiente para que Deus seja glorificado na minha vida, ou através da minha vida. Quero um exemplo, queridos. Tem pessoas, às vezes, dentro das igrejas, que entram por essas portas, que chegam aqui
todo desiludido, todo frustrado, porque na trajetória da vida, as rotas que foi pegando, vocês acreditam que vindo de Patos, de Minas para cá, como eu não tenho o hábito, e foi numa correria, e eu me desconectei nos últimos 4 dias, sem celular, sem nada, nós estávamos um pouco perdidos, e como estava vindo na correria para chegar no horário legal, porque eu recebi o convite para ministrar, já estava, eu fiquei sabendo, já estava agendado, mas eu falei, pastor, falou, não pastor, põe eu para ministrar, que eu já vou chegar do monte, e vai ser bom demais compartilhar com os irmãos o que Deus falou comigo lá. E vindo na correria, queridos, eu estava perdido, e eu tentava ajustar a rota, em 3 caminhos, um mais longe, e eu ainda errei, na metade do caminho eu ainda consegui, cheguei aonde que eu cheguei, ainda voltei um pouquinho para ir por Araxá, mas consegui chegar a tempo, beleza. Mas às vezes a nossa vida nessa correria, e a rota está um pouco desregulada, e as frustrações, as lutas, as decepções, talvez um casamento que se perdeu, um filho que se perdeu, talvez uma amizade que se perdeu, talvez momentos de dor. Quem aqui não passa momentos de dor? Kelzinha, a Grazi me contou na hora que eu encontrei ela, e meu coração, eu falei, não acredito. Que Deus conforte o teu coração em nome de Jesus. Sabe, queridos, a nossa rota é cheia de surpresas. Quando a gente está subindo o monte, quando a gente está na caminhada, até cobra aparece, até animais peçonhentos aparecem, e a gente não quer não. Fui deitar na beira de uma árvore lá para poder descansar um cadinho, queridos, tivemos que tocar a serpente, já estava querendo me incomodar no cochilo. Mas às vezes o caminho que a gente pega, a rota vai nos levando para lugares, e vai acontecendo o que não poderia acontecer, que é nos distanciar de Cristo. E talvez você está aqui dentro hoje, longe de Cristo. Deus te chama para perto. A tia Nilza ministrou o Efatá. Quem lembra da ministração? É tempo em que Deus quer abrir o novo sobre a sua vida. Essa é a hora que você concorda e fala amém. Efatá é tempo em que Deus quer abrir e derramar o novo dele sobre a tua vida, sobre a minha vida. Eu quero caminhos abertos, portas abertas na vida financeira, portas abertas na vida espiritual, na vida sentimental, na minha vida conjugal, em todas as áreas. Eu quero ajustar a rota para desfrutar e viver o melhor de Deus. O lema da montanha, qualquer coisa que você pergunta, e aí como que é, sabe o que todos eles falam? Segue a lista e desfrute o caminho. Ninguém fala mais nada. Desfrute o caminho. Queridos, nós temos que ajustar a rota de tal forma para desfrutar o caminho. Na montanha foram 4 dias. Na caminhada, queridos, tudo que a gente queria era chegar logo para já descansar. Mas chega um momento depois de 2 dias caminhando, porque que você fala, meu Deus, não dá para preocupar com isso mais não. Aí você vai desfrutar o caminho. Aí é o tempo todo contemplando as belezas do Senhor. Montanhas, árvores, os pássaros, as pedras, os animais peçonhentos, tudo. Deus quer ajustar a nossa rota de tal forma. Salva de palmas para essa equipe da multimídia. Olha para você ver. Galera já desembolou, essa galera tá de parabéns. Deus, Ele quer ajustar a sua rota de tal forma para que o teu casamento tenha alegria. Quantos casamentos perderam alegria, queridos? Eu falei para mim assim, não preciso de ir para a montanha, porque para mim está tudo bem, minha vida está boa. Graças a Deus eu tenho uma esposa abençoada, o Emanuel está na paz. Eu tenho um ministério, eu tenho uma vida com Deus, já oro, já jejuo, já busco.
Mas deixa eu falar um negócio para você. O lugar para onde Deus está te levando não combina com o estilo de vida que você está tendo agora. Então, se você não quer ir para onde Deus quer te levar, continue do mesmo jeito que você está. O problema é quando o desvio da rota é tão grande que nem a salvação em Cristo Jesus a gente alcança. Quantos estão entendendo a mensagem, queridos? Quantos sentem que precisam ajustar a rota? Aí eu subi a montanha, queridos, e eu percebi, porque esse papo aqui os homens dificilmente entendem, porque a gente tem uma disfunção mental. O homem é difícil de conseguir pegar as coisas. Mas aquela mocinha ali, eita Grazi. A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. Você constrói muito a nossa casa. Edificar é construir. A mulher, ela tem o poder de construir, como ela tem o poder de destruir. Porque a tola destrói. E a Graça falou assim: você vai para a montanha? Eu falei: vou nada. Vai, porque é o lugar para onde Deus vai te levar. Mas tem que investir, tem que investir. Não faz isso não, queridos. A Grazi, ela é doida, irmãos. Ela entra nos trem de cabeça. Eu falo isso tranquilamente, eu não teria coragem de fazer o que ela fez para que eu subisse. Quem em sã consciência, queridos, ela me deu um tênis para poder ir para a terra. Quem em sã consciência compra um tênis para ir para a terra, gente? A Grazi. E ela falou: não, você vai. Mulheres, se você quer um homem próximo de Deus, você precisa construir o homem de Deus que você almeja na vida dele. Você tem esse poder. A você foi atribuído esse poder. Por isso eu quero te honrar, princesa. Você é especial demais. Hoje tem. Depois de 4 dias, irmãos, merece. Vi a Deus face a face, a minha vida foi transformada. Lucas capítulo 13. Nós vamos entender um pouquinho sobre ajustar a rota. No versículo 10, Lucas 13, 10, diz assim. Pode ler, irmãos? Eu estou na NVI, tá bom? Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia quantos anos, queridos? 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. A mulher, ela andava e vivia encurvada. Encurvado, nós não enxergamos a rota. Ainda que o peso, a minha mochila deu 16 quilos. Ainda que o peso que nós carregamos torne mais difícil a caminhada, nós precisamos entender que Mateus capítulo 11 nos ensina que todo peso, versículo 28, a gente precisa entregar para Jesus, porque o fardo dele é leve e
Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Não, volta. E eu os darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Ainda que esteja difícil, está pesado, queridos. Está pesado viver, queridos. Nós estamos diante da geração. Não é que as coisas estão pesadas, mas o cargo ao qual nós vivemos hoje em dia, ou o encargo, tem tornado tudo mais difícil. Parece que até criar filhos hoje em dia é mais difícil do que antigamente. Parece que qualquer outra coisa que a gente faz hoje em dia se tornou mais complicado, mais penoso. O trabalho está mais penoso. É ou não é, gente? Quem aqui trabalha, por exemplo, no mesmo emprego há mais de 5 anos, 10 anos? Parece que hoje não está mais cansativo, né? Eu não estou falando daquele primeiro amor de quando você começa algo, não. Mas o nosso casamento parece que com o tempo fica mais pesado, mais difícil, sabe? O tempo de espera, porque a palavra de Deus diz que esperar demais traz enfado, traz cansaço. Então, por mais que esteja pesado, eu tenho que entender que a minha postura não pode mudar, porque senão eu não consigo caminhar. E quem está encurvado, primeiro, não sabe para onde está indo. Queridos, eu não sabia para onde eu estava indo com tantos anos de ministério, com tanto tempo de ensino, de desenvolvimento pessoal, de tudo. A gente está perdido. Está encurvado. O máximo que a gente consegue enxergar é o próximo passo. Para não falar assim que está ruim demais, a gente até tenta levantar o zoinho aqui assim, ó, mas a gente não consegue enxergar muito longe. Paramos de enxergar longe faz tempo. Paramos de enxergar longe faz tempo. Não enxergamos mais uma perspectiva de crescimento no trabalho, não enxergamos mais uma perspectiva de melhora dentro de casa, não enxergamos mais uma perspectiva de melhora no ministério. Por quê? Porque a mediocridade nos faz aceitar a mesmice. Estamos como, queridos? Encurvados, vivendo na síndrome de Gabriela, não é os mais antigos, lembra? Ó vida, ó tédio, ó céus, olha o peso que está. Meu Deus, eu não consigo enxergar nada. Meu casamento, tem jeito mais não. Meus filhos, é tudo capeta. Meu Deus do céu. Queridos, o interessante é que essa passagem menciona sobre o ambiente espiritual. E aqui eu quero dar um checkmate. O ambiente espiritual ao qual nós determinamos viver influencia o estilo de vida que nós vamos ter e os resultados que colheremos. Vou repetir. O ambiente espiritual que nós escolhemos viver determina, escuta isso, determina a perspectiva de vida que nós teremos e para onde nós vamos chegar. Eu consegui enxergar que eu estava bloqueado para romper espiritualmente. Deus quer nos fazer alcançar o que ainda não alcançamos nele. Então eu preciso ajustar a rota. Quantos estão entendendo a mensagem, queridos? Tá mesmo, irmãos? Amém. O ambiente espiritual, nós vivemos um extremo. Eu sou de 1990.
Dá para você fazer a conta e perceber que eu sou novo de ano e a lataria do veículo aqui já está um pouquinho amassada. Com 34 anos, eu tenho mencionado isso, mas eu sou da época em que o espiritual era mais aguçado. Tão aguçado que a Coca-Cola era alô diabo de trás para frente. Quem lembra do alô diabo? Hoje nem se fala mais disso, né? O rock era do diabo. Querido, é ou não é, gente? Quem lembra disso? Quando o computador chegou, teve gente que não aceitava a modernização porque era do diabo. E eu sou dessa época onde um extremo espiritual, às vezes vivido, nos impedia de perceber que Deus se manifestava em tantos outros detalhes, e fomos impedidos de perceber que o que mais importa é o relacionamento que nós precisamos ter com aquele que nos criou. Por que Deus criou Adão e Eva? Quem lembra? Para relacionamento. Eu e você fomos criados para relacionarmos com Deus. Eu tenho falado ultimamente, já algumas ministrações minhas aqui com a nossa galera da rede de jovens, rede RCP. Eu tenho, dentro desse tema que a nossa igreja tem vivido, a adoração, Deus ministrou no meu coração sobre a palavra contemplação. Deus quer nos levar a um período de contemplação. Eu falei acho que com a Maíla e com a Ju aqui antes de começar o culto na semana passada, e a ministração da tia Nilza foi algo incrível, foi sobrenatural aquilo, dentro do que foi mencionado. Eu comentei com as meninas e eu falei assim: olha, Deus está nos transicionando para uma percepção espiritual mais aguçada. Lembra disso, né, meninas? E aí a tia Nilza veio e efatá, abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento. Aí, irmãos, esses dias, dentro disso que tem acontecido, eu sempre tive o hábito de acordar de madrugada para orar, porque eu sempre gostei disso, e eu parei com isso. Aí esses dias, 3 horas da manhã, eu acordei e falei assim, ó: Deus está me chamando para orar, igualzinho Ele me chamava, certeza, é Deus falando para eu ir orar. Eu tenho tanta certeza que eu vou pegar o relógio e vou olhar, e vai ser quantas horas? Quantas? O que aconteceu? 3 horas, queridos. O que eu fiz? Fui dormir. Não, é verdade. Eu fiquei assim na cama, assim, não, 3 horas. Gente, Deus me acordou. Deus está me chamando igual Ele me chamava. Aí eu acordei de manhã, horário normal que a gente costuma acordar, 5 horas, 5:30. Acordei. Deus me chamou para orar essa madrugada, e eu não orei. E era Deus, eu tinha certeza, queridos. Aí Deus falou assim comigo: eu tinha algo para te entregar naquele momento, naquela hora. Agora não adianta mais. O que eu tinha para te entregar naquele momento era naquele momento. Agora não adianta mais. Aí o que eu fiz? Como um bom entendedor, a gente não precisa de sofrer 2 vezes. Eu falei: Deus, amanhã eu vou acordar. O Senhor vai me chamar e eu vou fazer o quê? Eu vou orar. Aí no outro dia Deus me chamou, eu olhei no relógio, que horas que era, querido? Eu acordei sem relógio, sem nada, viu, irmãos? É engraçado, né, o despertador fisiológico, é espiritual mesmo, né? E aí eu acordei, Deus me chamou. Aí eu olhei no relógio, 3 horas da manhã. Aí eu obedeci, aí eu não vacilei mais não, aí eu obedeci. E aí eu fui conversar com Deus.
Então, transicionando daquilo que às vezes a gente achava que era espiritual demais, hoje, no século 21, pós-moderno, onde impera o relativismo, onde nem tudo é objetivo, nem o sexo hoje em dia é objetivo mais. Abre parênteses, o que o mundo tem pregado, fecha parênteses, porque nós não somos relativos não, nós cremos numa verdade que é absoluta, mas o relativismo, nem o sexo hoje em dia, você pode escolher, se você quiser ser até um elefante ou um cachorro, pode, porque tudo é relativo, porque o que importa é o que você pensa e como eu me sinto. Foi só um exemplo que eu estou citando dentro do relativismo. Perdemos a percepção espiritual. Talvez uma coluna travada, que era a situação daquela mulher, a primeira coisa que vem à nossa mente é que ela tem um problema de saúde, e quem tem um problema de saúde precisa de mas nós nos esquecemos que existe um ambiente espiritual, e a Bíblia não foge disso. Ela nos mostra que a rota que essa mulher caminhava, vivia, tratava-se de algo físico, sim, porque expressamente, explicitamente estava físico, mas existia um contexto espiritual, e Deus estava querendo mudar o ambiente, para que as consequências de um ambiente transformado pudesse transformar o coração de quem vive no ambiente. Deus estava querendo mudar o ambiente, para que as consequências de quem vive em um ambiente transformado possa também ter uma vida transformada. Posso ouvir um amém? Dentro disso, Deus precisa mudar o seu ambiente. Eu precisava mudar o meu ambiente espiritual. E eu pedi para que Deus me conduzisse a essa sensibilidade. E eu tenho falado isso. Me permita, Senhor, estar mais sensível a ter experiências contigo. Lembra de Tomé, queridos? Tomé, queridos. Jesus apareceu para 11 discípulos justo na hora que Tomé deu uma saidinha. Fala sério, irmãos. Vamos fazer de conta que eu e você fazemos parte dos 12 discípulos. E Jesus vai manifestar. Justo na hora que Jesus vai aparecer, depois de ter sido morto, Jesus ressuscitou e ele vai aparecer. Pensa, na hora que ele vai aparecer, eu vou no banheiro. ou é má sorte demais, ou tem alguma coisa errada aí nessa rota que eu vivo, que eu caminho. Porque a Bíblia não fala onde que Tomé foi, não fala se ele foi no banheiro, se ele estava trabalhando, não fala onde que ele foi, se ele foi comprar. Já pensou se ele foi comprar peixe para todo mundo comer? Pô, gente, eu fui lá no... Opa, esse negócio é de cravinho. Eu fui lá no mercado comprar peixe para nós comer, e Jesus aparece justo na hora que eu saí. Pô, é sacanagem, vocês não vão comer peixe também não. E Tomé fala assim: gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Assim, não, na boa, eu estou parafraseando aqui Tomé aqui no século 21, mas eu quero que ele apareça para mim também. Não, você falaria o mesmo? Fala a verdade, gente, porque é mais fácil a gente falar que ele era um incrédulo, e ele foi, porque Jesus mesmo disse isso, né? Ele não creu, então ele foi um incrédulo. E feliz são aqueles que creem sem... Está percebendo que Deus quer mudar o nosso ambiente de fé, queridos? Crer não precisa de ver. A visão que Deus nos dá, ela sempre será maior que a provisão. O recurso que nós temos agora é pequeno diante do tamanho daquilo que Deus tem para nós.
a minha condição agora é pequena. Então Deus fala assim: olha, antes de você chegar lá, você precisa ajustar a sua rota de tal forma para que você não fique olhando para baixo e olhe para onde? Para o autor e consumador da nossa fé. 2 Coríntios 4:18. Tem uma passagem que eu admiro demais. Assim, nós fixamos os olhos naquilo que não estou vendo, porque aquilo que eu vejo é transitório, passa, mas aquilo que eu não vejo é o que? Eterno. Com muito carinho, me ajuda a pregar, queridos. Vira para quem está do teu lado e fala assim: ajuste a sua rota. Olha aqui, ó. Olha aqui, queridos. Olha que massa. Olha que legal. No ambiente espiritual, Jesus percebeu que algo estava travando aquela pessoa de enxergar, aquela mulher de enxergar. Então, aonde há libertação do mundo espiritual, a visão é ajustada. Por que eu não consigo enxergar dias melhores? Por quê? Quando há libertação no ambiente espiritual, a visão é ajustada. Eu entrei em alguns conflitos ultimamente com Deus. Eu não posso chorar, senão não dou conta de falar. E eu falei com Deus assim: Deus, eu quero descobrir. Descobrir é tirar a coberta. Eu quero descobrir algumas coisas no mundo espiritual. Aí nós chegamos em Patos de Minas, o check-in era meio-dia. Nós chegamos 11h15, 11h30. Corremos para almoçar, e foi um almoço corrido mesmo, porque depois eu já não ia comer, nem sabia se eu ia comer. Aí eu falei assim: Deus, desde o momento em que eu já pisei aqui nessa cidade, eu quero que o Senhor comece a descobrir as coisas, me ajudar a descobrir as coisas. Deuteronômio capítulo, viu que melhorou, que massa? TDAH bateu aqui, Padilha. Ajustando a rota aqui. Eu falei, Deuteronômio 29:29, não é que eu estava falando? Ah, vocês achou que ia me pegar? Diz que as coisas encobertas, pertencem a quem? Pertence a quem? Tem muita coisa que está coberta, queridos. Por que eu não recebo aquilo que eu quero? Porque está encoberto. Ah, é porque Deus vai demorar? Ah, é porque... Não. É porque eu não estou preparado para receber. Noé estava construindo uma arca, mas Deus estava construindo um Noé. Quantos anos Noé demorou para construir uma arca? O tempo suficiente para que ele estivesse preparado para quando saísse da arca. Será que nós estamos preparados para sair da arca, queridos? Não são todos que estão preparados para sair da arca conosco. Tem muita inveja, tem muita soberba, tem muito ego, tem muita rota deturpada. As pessoas não querem ver você feliz, elas querem a sua desgraça. Eu não deu tempo de eu ver nada ainda das redes sociais,
Mas eu vi apenas a postagem da ministração ontem da Flavinha aqui na rede de jovens, aonde eu vi aquela postagem da frase, não sei se ela falou a frase, falou. As mesmas pessoas que nos curam, as mesmas não, pessoas nos ferem, mas Deus também usa pessoas para nos curar. Sabe, queridos, não importa qual caminhada nós estamos trilhando, se está difícil, se está ou não está, Deus quer ver você expressando o melhor para Ele. Mas e se pessoas não estiverem preparadas? É a sua expressão de adoração. Nós estamos falando aqui esse ano sobre farol, sobre brilhar. Então Deus está tratando tanto aqueles para brilharem, como também aqueles para suportarem o brilho. A Grazi é uma menina que acredita mais em mim do que eu. E isso é bom, porque eu como poeira demais. E Deus coloca pessoas ao nosso lado que acreditam em nós. Quem aqui conhece alguém que acredita em você? Você conhece alguém? Não, tem alguém que gosta de mim, que acredita, que ora por mim. Ajustar a rota, queridos, é perceber para onde nós estamos indo. E na quinta-feira, quando eu cheguei lá, eu falei: Deus, Senhor, eu sou muito intenso com essas paradas de buscar Deus e tal. E eu achei muito bom isso, porque são 4 dias que eu vou me dedicar. E eu falei: Deus, o Senhor vai começar agora. Pode começar, Deus. Aí nós estávamos almoçando, eu consegui pegar até o vídeo. Quando eu conseguir equilibrar e ver as mensagens, tudo, eu vou postar no Instagram. Nós estávamos almoçando lá com a turminha que a gente foi, e uma criança, estava conversando chamada de vídeo com o Emanuel, e uma criança de 10 anos também aproximadamente, na outra mesa, engasgou com um pedaço de carne. E eu ali, querido, sou intenso, estava comendo, né? Igual cavalo, né? Eu tenho aqui, eu estou aqui, comendo. E aí a Grazi percebeu que estava, a Daiane, né? A Daiane percebeu que o menininho estava engasgando. Daniel, tá. E no vídeo vocês vão ver depois lá, eu até consegui correr. Cheguei no menino, executei as manobras, executei 2 vezes, ele desobstruiu apenas na segunda. E soltou um pedação de carne. Aí a adrenalina sobe lá em cima, porque é assim que funciona. Quando vem esses picos assim para fazer uma coisa ou outra, nessa situação de emergência e tal, subiu minha adrenalina, a Graça até viu, eu sentei de volta para comer, eu estava até, que loucura. Aí eu fui cair na ficha, falei: nossa, que doido, né? Aí cumprimentei o pai da criança. O pai da criança também era um senhor que estava subindo pro monte, os 4 dias. Olha que coincidência, que legal. Um sargento aposentado da polícia. Aí terminamos o almoço. O ambiente é espiritual, queridos. Deus quer mostrar para nós que talvez os problemas que nós estamos vivendo em casa pode ser que seja espiritual. Ah, mas é problema de saúde. Pode ser que seja espiritual, e a gente precisa orar para que Deus nos libertar do vício. Tudo é espiritual, nós estamos aprendendo isso, tudo é espiritual. O ambiente que nós estamos vivendo, a intenção do diabo é nos matar, é nos destruir. Então ele vai aproveitar cada oportunidade para nos arrebentar. Então eu pensei: Deus, é algo espiritual que está acontecendo aqui. O que foi isso? Aí o Senhor mencionou: eu te chamei para salvar. Mas não porque eu sou bombeiro, porque eu me lembrei que Pedro era pescador. E Deus falou que ele ia continuar pescando.
Ajustar a nossa rota é perceber aonde Deus quer nos conduzir. Ajustar a nossa rota é perceber para onde Deus quer nos levar. Quantos entenderam a mensagem, queridos? Projeta Tiago 4:8, por favor. Ministério de Louvor, pode subir. Mencionei sobre relacionamento. Provérbios 4:8, por favor, preste atenção. Aproximem-se de Deus. Esse é o convite para nós. Aproximem-se de Deus. Esse é o convite para mim. Esse é o convite para você que está longe. Ah não, mas eu venho na igreja, queridos, presta atenção. Seja espiritual. Deus está te chamando para mais perto. E Ele diz: aproxima-te. Chega mais perto. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as suas mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Mente dividida é uma mente com encosto. Com muito respeito, olha para quem está do teu lado aí e vê se essa pessoa parece que tem um encosto. Olha aí, olha. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus te chama para mais perto. O ambiente espiritual ao qual nós estamos, presta atenção. Presta atenção, queridos. O ambiente espiritual que nós estamos entrando, a arca, não cabe todo mundo. Presta atenção. Dentro da arca, não cabe todo mundo. Só cabe quem é espiritual. Só cabe quem limpa as mãos. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Aquele de mãos limpas e coração puro. Mas santidade não é o quanto porque eu estou sujo. Santidade não tem a ver com não se sujar, mas tem a ver com se limpar todos os dias. O altar é um lugar onde nós nos relacionamos com Deus, chegamos para mais perto. Talvez a nossa casa, a nossa família, nosso trabalho, nossos estudos, você jovem solteiro, talvez você, tudo que você precisa é se aproximar de Deus. Perto da luz não tem trevas. Tivemos um encontro com a galera dos solteiros aqui. Falei com eles: o que vocês estão precisando não é de namorar. Vocês estão precisando é chegar mais perto da luz. Quem está precisando chegar mais perto de Deus? Quem está precisando ajustar a rota aí, queridos? Você tem a oportunidade de fazer isso aqui no altar, e os pastores, nós vamos orar por você. Não importa o tamanho da distância. Não importa o tamanho da distância, mas importa o primeiro passo que eu dou em direção ao Mestre. Zaqueu estava numa árvore, mas tudo que ele precisava era descer. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você que sente que precisa aproximar, talvez você com a sua família quer vir aqui na frente. Você vai pegar agora na mão da sua esposa, do seu esposo. Você vai pegar aí, você quiser vir, vem com a sua Bíblia se você quiser. Tome uma decisão hoje de chegar mais perto de Deus. Você entendeu a mensagem hoje, queridos? Sim ou não?
Chegue mais perto. Deus te chama para o relacionamento mais íntimo. Chegue mais perto. Se humilhe, se quebrante, se entregue, mas dê o primeiro passo em direção a Jesus. Em direção a Jesus. Abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos é entender aquilo que Deus tem nos pedido para abrir mão. Talvez Deus está te pedindo para abrir mão. Talvez Deus está te pedindo para abrir mão do pecado. Mas talvez Deus está te pedindo para abrir mão de coisas que são lícitas, mas tem te afastado de Deus. Talvez coisas que são permitidas, mas tem nos afastado de Deus. Que Deus possa sensibilizar o teu coração para perceber tudo aquilo que está te afastando. E que hoje nós possamos ser libertos, livres no ambiente espiritual, para que a nossa visão e a nossa rota possa ser ajustada. Amém, queridos? Se você crê, levante suas mãos. Se você crê, levante suas mãos bem alto, bem alto. E declare: Jesus, eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus.